Olá, espero que você esteja bem, graça e paz. Estamos aqui outra vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nesta ocasião eu quero voltar novamente ao Salmo 114. Algumas semanas, alguns meses atrás, nós meditamos neste salmo, em alguma parte deste salmo, e falamos sobre a presença de Deus, o que acontece, o que a presença de Deus promove quando ela está ali. E hoje eu quero pensar em um outro detalhe, uma outra coisa que nós encontramos aqui neste Salmo 114. Então vamos à leitura. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para a tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Esse salmo, como é bem evidente, ele é uma lembrança, uma recordação das coisas extraordinárias que Deus fez com Israel, tirando-os do Egito e conduzindo-os à terra prometida. E, obviamente, quando eles saíram do Egito, eles tinham um objetivo, que era chegar na terra prometida, e como o nome diz, foi uma terra que foi prometida por Deus para Israel. Então esse era o objetivo. Agora, uma coisa interessante que é exatamente sobre isso que eu quero refletir hoje, no versículo 3 e no versículo 5, o autor deste salmo faz menção do mar e do Jordão. E eu quero falar exatamente sobre entre o Mar Vermelho e o Jordão. O Mar Vermelho e o Jordão. Exatamente entre este mar e o Jordão existia um deserto, existiam muitos inimigos e para chegar à terra prometida havia também um Jordão. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, que para que eles pudessem alcançar o lugar que Deus havia prometido para Israel, eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Era o primeiro obstáculo que eles tinham que vencer, o Mar Vermelho. E a Bíblia nos relata que Deus abriu o Mar Vermelho. Então, quando o Mar Vermelho se abriu, nós podemos dizer que a porta para o deserto se abriu. A passagem do Mar Vermelho significava entrar no deserto. E no deserto, nós observamos pela leitura da Bíblia, conhecendo a história, nós observamos que no deserto Israel se tornou uma nação. Foi ali que Israel recebeu a sua constituição, recebeu as diretrizes, recebeu as dimensões da sua terra, a sua terra, geograficamente falando. Então, no deserto, Israel se tornou uma nação. No deserto, eles conheceram o poder de Deus e experimentaram a sua presença. No deserto também, Israel aprendeu a depender de Deus, porque precisavam de Deus para que tivessem pão, para que tivessem água e para que tivessem também livramento de todos os seus inimigos. Foi no deserto também que eles foram tratados, foram limpos por Deus. Por quê? Porque todas as marcas, a cultura egípcia que estava impregnada, os pensamentos egípcios que estavam impregnados naquele povo precisavam ser eliminados, eles precisavam ser limpos. Então foi no deserto que eles foram tratados, que eles foram limpos por Deus,
libertos de toda a idolatria, de toda a filosofia, de todos os conceitos que eles tinham equivocados e que não concordavam com aquilo que Deus mesmo é e faz. Então eles precisavam conhecer a Deus. Tudo isso aconteceu no deserto. O Mar Vermelho se abriu e abriu a passagem para o deserto. Mas depois que eles percorreram o deserto por 40 anos, tiveram muitas provas, muitos embates, muitas lutas, muitas baixas também, eles se depararam com outro obstáculo para chegar à terra prometida. E esse obstáculo era o Rio Jordão. Para entrar na terra que Deus havia prometido, mostrado, determinado para eles, eles precisavam agora atravessar outro obstáculo, o Rio Jordão. E a abertura do Rio Jordão, quando o Rio Jordão se abre, é como se a porta para a terra prometida estivesse aberta, a passagem para a terra prometida. A abertura do Mar Vermelho é a passagem para o deserto. A abertura do Jordão é a passagem para a terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, nós observamos também algumas coisas. Eles chegaram ali e Deus havia dito que era uma terra que manava leite e mel. Mas observem que eles chegaram e tiveram que derrotar diversos inimigos, tiveram que lutar contra aqueles que viviam naquele lugar e tiveram que expulsar os inimigos que viviam naquela terra. Então, uma terra que mana leite e mel, mas que haviam inimigos que precisavam ser vencidos e expulsos daquele lugar. Nós observamos também que quando eles chegaram na terra prometida, eles tiveram que viver e colocar em prática tudo o que eles haviam aprendido e ouvido de Deus, todas as diretrizes que Deus havia ordenado e estabelecido para eles lá no deserto. E nós observamos que eles tiveram muitas vitórias, obviamente. Deus cumpriu aquilo que havia dito, mas nós observamos que, lamentavelmente, eles não foram totalmente fiéis ao Senhor. Não foram fiéis àquilo que Deus havia exigido e estabelecido para eles. Então, com esse paralelo, eu quero aqui expressar algumas coisas que nós aprendemos com isso. Lembre-se, o Mar Vermelho abriu a porta para o deserto. O Jordão abriu a porta para a terra prometida. Hoje existe uma ideia muito comum de que alguém que está na presença de Deus só tem que ter bênçãos. E todos querem chegar no lugar da bênção. Todos querem alcançar o propósito de Deus. E isso não é mal, isso é bom sim. Se Deus tem promessas e a palavra de Deus está cheia de promessas para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que estão em aliança com o Senhor, obviamente devemos buscar essas promessas e desejar alcançá-las. Mas temos que entender que na terra prometida, no lugar do propósito de Deus, no lugar da bênção de Deus, existem inimigos para vencer, existem lutas para enfrentar e existe principalmente a necessidade de sermos fiéis a Deus. Então, o que nós aprendemos com esse cenário que o Salmo 114 nos traz à mente? Nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que os desertos são necessários e devemos tirar o maior proveito possível deles. Se nós resistirmos, murmurarmos, reclamarmos, nos indignarmos, nós vamos passar mais tempo no deserto e não vamos aprender o que precisamos aprender. Então entenda e aceite que os desertos são necessários e que nós devemos tirar proveito o máximo possível dessa circunstância. A segunda coisa que nós aprendemos é que a porta para o deserto é maior do que a porta para a terra prometida. O Mar Vermelho, em proporção, era muito maior do que o Rio Jordão. E Jesus disse
que nos alertou lá no Evangelho de João sobre a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. E ele disse que a porta larga e o caminho largo conduz à perdição, mas a porta estreita e o caminho estreito conduz à vida eterna. E Jesus fez uma advertência, ele disse: poucos são os que entram pela porta estreita, os que caminham no caminho estreito. Então, lembre-se, a porta larga dá no deserto, a porta estreita dá na terra prometida. A terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse contexto é que a terra prometida nem sempre é um lugar somente de delícias e paz. Também tem seus desafios e suas lutas. E a Bíblia também nos ensina que todos aqueles que querem viver piedosamente na presença de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que desejam obedecer sua vontade, vão enfrentar adversidades, lutas e dificuldades. A quarta coisa que nós aprendemos nesse contexto é que na terra prometida, que é na terra prometida que nós demonstramos, se aprendemos as lições do deserto e demonstramos o quanto nós somos fiéis a Deus e amamos ao Senhor. Não é quando nós estamos lá no deserto, é quando nós chegamos na terra prometida. É quando recebemos de Deus aquilo que Ele prometeu. Quando estamos exatamente na posição onde o propósito de Deus e a vontade de Deus deseja que estejamos. É ali, nessa posição e nessa condição, é que nós demonstramos se aprendemos as lições do deserto e se nós estamos sendo realmente fiéis ao Senhor. A quinta coisa que aprendemos nesse contexto é que seja no deserto ou na terra prometida, nós necessitamos da presença e do cuidado de Deus e dependemos dele. Em nenhuma circunstância podemos estar sozinhos. No deserto, precisamos da presença de Deus e do cuidado de Deus. E na terra prometida também, porque nem na terra prometida nós podemos viver longe e separados da presença de Deus. Se nos afastamos da presença de Deus e falhamos na presença de Deus, nós vamos estar sofrendo, às vezes, muito mais do que no deserto. Então, dependemos. Sozinhos nós não podemos nada. A sexta coisa que aprendemos nesse contexto é que é Deus quem abre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Tanto para chegar ao deserto, e era necessário atravessar o deserto para chegar à terra prometida, foi Deus quem abriu o Mar Vermelho. E para chegar à terra prometida também foi Deus quem abriu o Rio Jordão. Então nós percebemos que é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas, e Jesus também disse, a palavra de Deus, nos diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. A sétima coisa que aprendemos nesse contexto é que em qualquer circunstância nós temos que confiar no Senhor. A nossa dependência, a nossa fé e a nossa confiança tem que estar posta totalmente no Senhor. A oitava coisa que nós aprendemos é que o Egito representa o mundo, a condição de escravo, de separado de Deus, longe de Deus, escravos do pecado, do diabo e do mundo. E a terra prometida representa a liberdade, representa a vida com Deus, representa a comunhão e o relacionamento com Deus. Então, nós precisamos sair do Egito, sim. Necessitamos estar na presença de Deus, mas para estar na presença de Deus, precisamos passar pelo deserto, ser tratados, ser limpos, ser transformados pelo próprio Deus. Isso não é algo que nós podemos fazer, é algo que Deus faz na vida daqueles que desejam a presença do Senhor. E então, habitar na presença de Deus. Observe que no versículo 1 e 2 do Salmo 114, o salmista diz:
Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. E a Bíblia nos diz, lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo as suas epístolas, ele diz que nós somos agora a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. É isso que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela sai do Egito e vem para a terra prometida, quando ela sai do mundo, da escravidão, do pecado e do diabo e vem para a presença de Deus, para a gloriosa salvação que o Senhor oferece. No Salmo 15, o salmista pergunta: Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará na tua presença? E o Senhor é quem faz essas coisas. Então, para concluir, lembre-se que no deserto Deus caminha conosco, mas na terra prometida Deus habita conosco. O deserto é uma passagem, a terra prometida é uma habitação, é um lugar permanente. E uma coisa importantíssima, no deserto nós aprendemos a conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus. Mas na terra prometida, nós nos relacionamos com Ele. Nós não somos mais desconhecidos de Deus. Passamos a ser filhos, amigos, conhecidos, íntimos. Estamos num relacionamento com Deus, porque Deus habita conosco e nós habitamos com Ele. Nós nos tornamos a habitação de Deus. Então, o deserto é passageiro. Ninguém é para ficar sempre no deserto, mas a terra prometida é permanente. É o lugar que Deus preparou para que estejamos por toda a eternidade. Então, que o Senhor esteja te abençoando ricamente, que você possa aplicar isto na sua vida, sair do Egito, enfrentar o deserto, aprender o que você precisa aprender neste deserto e atravessar o Jordão, entrar na terra prometida e neste lugar demonstrar que você aprendeu, que você obedece, que você é fiel ao Senhor e que você tem um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Porque era isso que o Senhor pretendia, desejava e queria com Israel. É isso que o Senhor deseja também para mim e para você. Que o Senhor esteja te abençoando. Lembre-se, o mar vermelho se abrindo, abriu a porta para o deserto. O Jordão se abrindo, abriu a porta para a terra prometida. Que o Senhor esteja te abençoando e que você chegue lá e desfrute da maravilhosa presença do Senhor, sabendo que ainda na terra prometida haverão lutas, adversários e inimigos para vencer. Mas não estamos sozinhos, porque habitamos na presença do Senhor e o Senhor habita em nós. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.